eu acho que foi uma demonstração de força. Era uma base social de classe média, baixa e alta, e de religião da prosperidade, as igrejas da prosperidade liderada pelo Silas Malafaia. Eu acho que ele fez uma manifestação calculada. Politicamente demonstrou força, mas ele conduziu aquela mobilização política para a questão central que vai nortear daqui para frente, que é a tal da história da anistia, passar a borracha. Por quê? Porque ele sabe que o caminho dele está traçado em relação à condenação e à prisão. Ele vai tentar, com os seus aliados, colocar a anistia como uma bandeira para eles tentar, com ela, essa bandeira, retornar à política. Acho que esse é o objetivo dele. Ele dá uma perspectiva para essas pessoas em que ele pode ser preso, mas ele vai lutar por uma anistia. Eu acho que isso vai dividir uma parte da classe dominante. Uma parte da classe dominante não aceita a maioria das declarações, como os editoriais de hoje, tanto da Folha, do Estadão, como da Globo, são editoriais que não vão nessa linha, mas eles não fecham essa possibilidade. Não vão na linha, mas não fecham. Por outro lado, o Supremo, Mauro, está numa situação que não tem caminho de volta. A pasta saiu do tubo e não volta. Por quê? Diante das prisões já efetuadas, as condenações proclamadas, e diante da cúpula que está sendo investigada, não tem como não punir Bolsonaro e a cúpula militar e a cúpula civil. Não tem como. Aí o lance vai ser após a condenação, porque mesmo o argumento que ele levanta, que já teve anistia para o outro lado, é bom deixar claro para a população, a esquerda foi anistiada, primeiro, porque ela lutou, segundo, ela foi presa, terceiro, ela foi morta, quarto, ela foi para o exílio, quinto, ela foi torturada, então, e ela foi processada. Entendeu? Então, eu acho que vai ser um debate importante. Para concluir essa parte, eu acho que nós, das forças de esquerda, estamos diante de um dilema. Nós temos que construir, de maneira micro e macro, de maneira processual, uma retomada das mobilizações políticas. Nós temos 3 datas importantes pela frente. O 8 de março, o 1º de abril, que é 60 anos do golpe, e o 1º de maio. Se numa dessas 3 datas nós não demonstrarmos força política com o nosso público, a nossa base social, eu acho que eles fazem o pêndulo pender para o lado da mobilização da extrema-direita. E aí, Mauro, é um fenômeno novo desse período histórico que nós estamos vendo. É o fortalecimento da extrema-direita, produto da crise. Há uma crise econômica, social, cultural, ambiental, ideológica profunda. Eles representam a anticrise e a destruição ampla, geral e restrita, porque eles são a destruição aniquiladora. Por que o discurso evangélico cola? Porque é o discurso, não tem jeito, é o fim do mundo, vamos nos salvar, é o acalento, é o que dá para fazer. Por isso que eu acho que é uma questão complicada para nós da esquerda. Numa situação como essa, ou a esquerda eleva seu programa, suas bandeiras, seus objetivos, então ela fica na defensiva. Se ela ficar só no imediatismo, ela fica na defensiva. O Genuíno, eu queria aprofundar um pouco essa estratégia do bolsonarismo, porque parece que, de fato, o tema... A gente viu um Bolsonaro diferente na Avenida Paulista, né, neste domingo. Um Bolsonaro... A gente está acostumado com o Bolsonaro que xinga o Alexandre de Moraes de canalha, que é agressivo, que vai para a ofensiva. A gente viu um Bolsonaro falando em passar borracha, conciliação, só faltou falar em União Nacional, né? Quase. Mas anistia. E aí a gente fica sabendo ontem que este discurso dele foi acertado numa conversa com o Temer, na semana anterior. O Miola trouxe uma questão interessante, porque eu achei que esse discurso era um discurso de fragilidade dele. O Miola falou, em parte sim, mas por outro lado, ele está fazendo um recuo tático para voltar à ofensiva mais adiante. Porque quando ele fala em anistia, ele está de novo trazendo os militares para o lado dele. Ele está de novo trazendo os militares que serão beneficiados pela anistia, se houver anistia,
para o lado dele. Mais do que isso, o discurso dele é um discurso que não é muito diferente do Zé Múcio. O discurso do Zé Múcio é um discurso de passar o pano, desculpa, de passar a borracha, de reconciliação. Portanto, há uma possibilidade do bolsonarismo ampliar, inclusive, a sua base parlamentar para esse projeto de anistia ter alguma chance de tramitação, botando os militares, desculpa, para fazer pressão no Congresso e conseguindo adesões no Centrão. Me parece uma jogada inteligente dele, né, Janine? Essa tua análise procede. Em primeiro lugar, porque, ao levantar a bandeira da anistia, ele sabe que tem que passar pela condenação e pela prisão. Passar pela condenação e pela prisão é um período de extremo desgaste, portanto, não é um caminho linear. Ele vai ser condenado e vai ser preso. Ao ser condenado e preso, isso vai desgastar a imagem dele, das Forças Armadas, dos integrantes das Forças Armadas e dos golpistas nesse processo. Então, tem que ser levado em conta. Não é linear. A história da luta política é mais rica do que a gente pode imaginar. É claro que, quando ele sinaliza a anistia e a conciliação, ele está sinalizando que pode voltar. Porque uma liderança que não tem perspectiva de voltar ao poder, ela perde força. E ele está sinalizando que pode, em relação a uma anistia. E essa proposta da anistia vai tramitar no Congresso Nacional, entendeu? Como uma bandeira de agitação. Vai ser uma bandeira de agitação enquanto ele vai passar pela prisão e pela condenação. Eu entendo que o lado que me preocupa é a questão militar, porque, como tem muitos militares envolvidos, esses militares, alguns já estão descartados, que vão para o vinagre, mas outros não. O próprio comandante do Exército, Freire Gomes, o próprio Teófilo, tem, por parte do comandante do Exército, uma certa mão na cabeça. Então, esses setores aí, que são de direita, mas não botaram a mão na cumbuca, esses setores vão ser ampliados. Por outro, a classe dominante, a burguesia velha, a burguesia civilizada, entre aspas, cheirosa, ela usa a extrema-direita como moeda de chantagem, como reserva para pressionar o governo Lula. Olha o Lira, olha a extrema-direita. A extrema-direita faz um jogo duplo. Olha, eles estão aí. É bom não avançar. Olha que eles podem voltar. Olha. Então, a velha direita, através dos meios de comunicação, ela faz esse jogo duplo. Ora é reserva, ora é inimiga. Ora é reserva, ora é inimiga. E eu acho que o discurso dele, nesse sentido, foi um discurso inteligente para esse movimento. Aí, quer dizer, aí coloca uma questão para nós. A bandeira do Sem Anistia, que nasceu no dia 1º de janeiro de 2023, é hoje a bandeira das mais radicais desse processo. E eu acho que, em torno dessa bandeira, sem anistia, golpe nunca mais, e o governo avançar nas reformas sociais, passa a ser uma política alternativa fundamental. Se a gente ficar preso ao centrão, preso a uma institucionalidade oligárquica e não dar sinais de avanço nas nossas articulações políticas, eu acho que ele pode criar mais dificuldade para o governo Lula. Porque nós vamos ter o ano de 2024, é um ano eminentemente político, nós vamos ter depois a preparação em 2025 para 2026, e aí, Mauro, tem um problema que nós temos que levar em conta. Há uma tendência à agudização da crise internacional. E ela bate aqui. Olha o que eles fizeram com a bandeira de Israel. Olha o que eles podem fazer com o desdobramento da guerra na Ucrânia. Olha o que pode acontecer com a eleição nos Estados Unidos. Então, nós estamos numa quadra muito interessante para se fazer política. Agora, uma condição: a esquerda tem que sair do comodismo, da moderação e do aliancismo sem projeto político. Genuíno, eu já estou vendo o Zé Múcio e o Jacques Wagner dizendo: não, é hora de reconciliar o país. Já estou vendo eles embarcando nessa coisa da anistia. Não demora, não demora. Acho que essa é uma questão que... E aí você pode ganhar corpo nesta tese. E a tese da anistia, ela vai embalar uma estratégia que me parece que o
Bolsonaro vai embarcar numa estratégia similar à que Lula teve quando estava preso, que é lançar-se candidato a presidente, mesmo estando sem possibilidade de concorrer, e tentar esticar a corda com a bandeira da anistia, né? Claro. Agora, Mauro, tem um problema nessa caminhada. É a crise sistêmica do neoliberalismo, da falta de condições para a burguesia oferecer alguma moeda de troca para as massas populares. A crise internacional, a crise de financiamento das políticas públicas aqui no Brasil, a crise de geração de emprego, limita a capacidade de ganhar corações e mente para uma conciliação. Você sabe que toda conciliação, para se sustentar, tem que ter alguma coisa de troca. E eu acho que as condições para dar alguma coisa em troca para as grandes multidões, as condições são muito restritas. Por isso que o governo progressista tem que levar isso muito em conta para ele atender o andar de baixo, para ele melhorar a vida e a qualidade de vida das pessoas. Porque a gente, para enfrentar essa hegemonia neopentecostal, que junta a religião com a política com a religião, se nós não tivermos um quadro de melhoria da vida das pessoas, a gente terá dificuldade de enfrentar o debate mais ideológico, mais político. Porque nessa quadra histórica que nós estamos vivendo, pós-crise das revoluções, pós-avanço do neoliberalismo, pós-golpe de Estado, é um momento em que a esquerda está numa certa defensiva cultural, ideológica e política. E se a gente não buscar caminhos para sair desse defensismo, sair dessa história da tutela da correlação de forças, como você coloca muito bem, e outras desculpas, nós vamos ficar prisioneiros do status quo. E o que essa direita quer? Que a esquerda seja prisioneira do status quo e eles apareçam, entre aspas, como anti-status quo. Porque eles não são contra o status quo, mas eles aparecem como anti-status quo, anti-instituição. Esse é o jogo. Por exemplo, deixar que a questão se resolva só com o Alexandre de Moraes e com a Polícia Federal, em que pese o bom trabalho que está sendo feito, é uma limitação para as forças progressistas e para o governo Lula.